Resenha Tricolor, estamos de volta depois do feriado aqui, ó, Casa Nova. Resenha agora promete, logo mais tem live. São Paulo invicto na era Dorival, São Paulo classificado na Copa do Brasil, São Paulo com uma atuação terrível na Colômbia e o São Paulo com uma boa atuação contra o Inter no Morumbi. Nós falamos do Curitiba? Acho que não também. Eu acho que a gente não falou, né? Porque a gente tá 15 dias parado. 15 dias. Então, tem um empate ruim contra o Curitiba. Dani, vamos começar com um balanço aí dessa pequena era Dorival. A gente sabe da sua opinião pessoal sobre o treinador, agora sua opinião como torcedor nesse momento sobre o trabalho do treinador. O que você tá achando? Qual é o São Paulo? É o do Inter? É o do Tolima? É um pouquinho de cada? É cedo? É cedo. É cedo. Acho que se você pegar o jogo contra o Tolima é horroroso. E a coletiva é pior que o jogo. Não, puta, eu achei que jogou bem, nossa senhora, a coletiva me lembrou porque que eu detestava ele em 2017. Mas menos depressiva do que a do Rogério. Cara, pra mim o Rogério página virada. Passou, né? Não dá mais pra comentar o Rogério. O Rogério não é mais nosso treinador. Fato. O empate contra o Curitiba também foi ruim. Né? Se o Manga tivesse num dia um pouquinho inspirado, a gente já tinha perdido para um dos piores times do campeonato. E um abraço para quem defendeu o Rai Ramos. Bacana, jogadorzaço. Continua ganhando espaço. Puta lateral, sexta opção que trouxeram. Mas contra o Inter foi um jogo bem bom. Com várias coisas boas para tirar, e é a última impressão. A gente está gravando no dia seguinte do jogo do Inter. Sim. Então, assim... E o jogo mais difícil desses todos que a gente falou. Isso, meu ponto ia ser esse. Assim, eu peguei adversários mais fracos e me compliquei. O Tolima, cara, você pode falar o que você quiser. O time é fraco. Não é um bom adversário. Não é o resultado. Não tinha pressão de torcida, não tinha nada. Nada. E ontem, acho que era o desafio mais difícil da era Dorival até então. Com pressão de torcida, porque o São Paulo vinha muito mal. O São Paulo jogava mal com o Morumbi cheio. Sim. Então não era uma pressão pro adversário, era uma pressão pro time do São Paulo. E acho que assim, quando você pega o primeiro tempo, você viu do estádio, eu não, né? Então acho que dá pra gente ver, mas o primeiro tempo até o pênalti era um jogo equilibrado. Sim, mas não tinha chance dos dois lados, era um jogo meio de meio campo, um jogo truncado, não era a defesa do Rafael, defesa do Keller, não tinha. Mas que é uma característica dos times do Mano, né? Os jogos do Inter normalmente são jogos truncados, jogos de desconstrução. O Mano a vida inteira se caracterizou por retranqueiro. Sim, né? Sim. E o São Paulo acha o pênalti ali. Que foi pênalti. Foi. E muda o contexto do jogo. Então, o segundo tempo a gente veio com um contexto... que é o contexto que o Mano não tem tanta habilidade. E daí o confronto ficou mais pra gente. E o São Paulo até conversando ontem no Twitter com um torcedor, que eu falei, o São Paulo ganhou sem sustos. Ele falou, mas teve susto pra caramba. Mas teve susto depois que tava 2-0. Eu achei que teve susto. Que teve as bolas ali, mas que foi falta no Rafael, que se entra aquele gol ia ser anulado. Então, não é assim a gente correu o risco de perder o jogo. Eu acho que a gente não teve risco de perder o jogo em nenhum momento, o que para o campeonato e para o contexto foi excelente. Então eu tenho uma dupla de zaga sólida, eu tenho o Pablo Maia fazendo um puta golaço, uma organização defensiva um pouco melhor, um sistema defensivo melhor, né? O Rafinha, por mais que seja o lateral mais cansado do elenco, é o que tem melhor qualidade. Tem um toque um pouco mais refinado. Caio Paulista é o que a gente tem. Gostei dele. Achei que ele fez um bom jogo. Ele faz um bom jogo atacando. O problema é que ele não faz ideia o que é ser lateral, que defender faz parte. Mas atacando ele fez um bom jogo. Acho que as invertidas de bola do Gabriel Neves... Do próprio Alisson. Do Alisson. Eu gostei da atuação do Alisson. O Gabriel Neves, ele desafoga o nosso meio de campo. Para mim, qual que é o ponto terrível do jogo contra o Tolima? Era um meio de campo sem criatividade nenhuma. Era um meio de campo
ineficiente. Quando você tem um cara que faz uma inversão de bola, que ele faz a bola girar um pouco mais rápido, você pega o time se armando defensivamente. Para mim, ele foi importante ontem na vitória. Tô feliz com a renovação do Luan e beleza. Mas o Luan entrou muito mal. Entra mal. O Luan não está jogando bola. Não tá. Ontem ele entrou, tomou baile. Né? Entrou 10 minutos do Luan em campo e tá ofegante. Pra mim foi um dos piores em campo, né? mesmo assim, jogando 10 minutos. Tem achismo e tem dado. Eu recebi a análise de scout de alguns jogos do São Paulo. Os índices do Luan são... eu não estou chutando, eu vi. São abaixo da média do elenco, abaixo dos reservas que entram. Então ele tem um gap físico, sim. E toda vez que ele tem entrado, está ficando muito evidente. O Luan está com a língua de fora em pouco tempo em campo. É verdade. A minha leitura, Dani, eu não sei se você concorda, assim, acho que falando um pouco sobre o atual São Paulo, eu acho que a gente melhorou muito defensivamente. Me parece ser um time muito mais organizado defensivamente. Os jogadores, cada um na sua posição, que já ajuda a limitação dos jogadores. Essa é uma pauta que eu quero discutir com você também um pouco mais para frente. Onde eu acho que a gente ainda está muito abaixo é na parte de criação e no contra-ataque, cara. Eu achei que ontem, eu até elogiei o Alisson, eu achei que o Alisson ele conseguia levar um pouco a bola lá para frente e ele esbarra na limitação dele. O Alisson não é o Vinícius Júnior, ele não vai conseguir pedalar, partir para dentro da área. O Alisson, ele é isso. Dentro da capacidade dele, eu acho que ele se esforçou e fez um... Você viu o top 3 do Prazo? Vi. E ele tava negativo e eu vi que você defendeu. Eu respondi. Eu falei, eu sou hater do Alisson. Você nunca vai me ver falando o Alisson é um puta jogador, porque eu acho ele ruim. Mas se você olhar o Alisson, ele faz um bom papel tático. Ele recompõe muito bem a parte defensiva e ele tem limitação técnica pra cacete. Sim. E daí ele falou assim, não, mas ele errou muito passe. Mas isso ele faz sempre. Se você for contar com a parte técnica do Alisson para atacar... vai estar no top 3. Vai estar sempre no top 3, porque ele é unânime que ele é grossão. Então, mas aí eu queria fazer uma reflexão com você, especial. E assim, a gente é amigo, a gente não precisa sempre pensar igual. E cada um pode ter sua opinião. O que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos, depois que saiu o Rogério, que a gente não gosta da gestão de São Paulo, acho que está muito claro, a gente até prometeu trazer a plaquinha aqui, fora Belmonte, fora Casares, e é fora mesmo. Nós vamos trazer. E fora mesmo, e a gente não quer isso. A gente já trocou o técnico, a gente não tem outra alternativa mais dentro do campeonato, e a gente não tem dinheiro para comprar um pastel na feira. Isso. Então a gente vai com 80% do elenco, a gente vai com 90% do elenco até o final do Brasileiro. Eu acho que se a gente entender e a gente conseguir alinhar a expectativa e a realidade... Cara, por que eu falei do Caio Paulista aqui? Ele não é um lateral. Ele é um cara que está sendo adaptado a lateral, que ele tem umas certas deficiências. Cara, dentro da limitação dele, eu acho que ele está fazendo um bom papel. Eu não acho que ele é o Serginho. Eu não acho que ele vai... Não acho. Eu não acho que ele vai fazer o que o Júnior fez em 2005. Mas assim, ou é ele, ou vai ser alguém improvisado ali. Eu não acho que ele é 50% do Wellington, que é o titular, sabe? Ele é um atacante adaptado. Sim, mas é um cara que tem sido... ele tem levado o time pra frente em velocidade, ele tem tentado um drible diferente que pouca gente no time tenta. Ele tem limitação na marcação, é claro, e eu acho que ele ainda tá pecando muito no último passe. Ele toma a decisão errada. Eu acho. Só que, cara, se a gente entender que a gente não tem outra alternativa, eu acho que a gente vai jogar mais a favor do time agora, porque a gente não tem mais o que fazer. Especialmente, assim, eu acho que não dá pra adotar essa topo qualquer merda em todas as posições. Não, entendeu? Concordo. Eu acho que o Caio Paulista tem que ser apoiado. Tem, porque é o que tem, velho. Exato. É ou o menino que tá tremendo a perna toda vez que entra, ou é ele. Sim. E não tem outro. E que tem desempenhado o arroz com feijão. Isso. Não é um cara, não. E não tem que ser. Entendeu? Né? Então, assim, eu entendo e concordo. Do outro lado, eu tenho 6 caras.
A Tudo pauta bem. da lateral direita ela tem que ser muito ácida. Concordo. Porque ela expõe a incompetência da diretoria pra caramba. Concordo. Né? Uma diretoria de futebol que tem 6 laterais direitos na folha Concordo. e não tem 2 na esquerda, Concordo. é dedo na cara o tempo inteiro. Por isso que eu acho que tem que ser o dedo na cara do cara que trouxe Isso. o atacante improvisado para a esquerda. É o dedo na cara do cara que trouxe o Rai Ramos. É o dedo na cara da falta de planejamento desse cara. Então eu acho que a gente tem que... o ódio que todos nós estamos sentindo, porque eu acho que 99% dos torcedores de São Paulo estão com ódio desse momento, a gente tem que focar o nosso ódio pro lugar certo. Porque nesse momento, e acho que aí vale até falar da entrevista do Rafinha, tá todo mundo, os 45. Para conseguir os 45, o ambiente Conta aí tem... pra quem não vê a entrevista do Rafinha. O Rafinha Só pra ele dar o deu contexto. uma declaração ontem que ele achava que era uma minoria dos torcedores que falavam que tinha que brigar pelos 45, porque o São Paulo é muito grande e o São Paulo tem que entrar para competir pelo título. E eu fiz um vídeo para o podcast do GE e eu defendi a declaração do Rafinha. Eu acho que o Rafinha tá certo em pensar assim. Eu acho que o Rafinha entende a grandeza do São Paulo e eu acho que é parte de um líder que ele puxar o elenco para um objetivo maior. Só que a gente não pode tirar dessa conta da insegurança que é gerada em toda a torcida uma falta de planejamento horrorosa, uma falta de transparência da gestão, bizarrices com gente do conselho, com uma série de coisas que estão acontecendo extra-campo e uma série de rumos errados que o São Paulo está tomando que geram insegurança na torcida. E além disso, a gente estava com resultados terríveis dentro de campo. Então, óbvio que vai gerar um problema na torcida. Agora, se você ganha do Inter, a gente tem Fortaleza e Corinthians, se você soma 4 pontos nesses 2 jogos, a torcida vai começar a pensar diferente. Então, a minha reflexão sobre a análise do Rafinha é que pode ser todo mundo culpado, menos a torcida que estava de novo com 46 mil pessoas, que a torcida está lá apoiando. E na minha opinião, para fechar o raciocínio anterior, é com esses caras que a gente vai. E a gente vai ter que ser, em alguns momentos, resiliente. Para quem não sabe, quer dizer, resiliente sofrer um pouquinho e falar, cara, vamos sofrer juntos, porque a gente não tem muito para onde correr. E eu concordo com você quando você fala da lateral esquerda. Eu concordo com você se a gente cobrar o Luciano, porque o Luciano, ele é um líder, ele é uma postura, eu acho que tem que cobrar. Agora, a gente tem que ter a medida certa da cobrança em certos caras aí que não vão aguentar, entendeu? Então, até no Dorival. Cara, o Dorival ele tem que ser blindado nesse começo. É fato pra mim, né? Não é fácil pra mim blindar o Dorival. Eu sei, por isso que eu falei que era uma discussão. E aí você pode falar, não acho que tem que bater no Dorival. Tudo bem, não vejo problema. Não, eu não acho que tem que bater no Dorival, porque nesse momento bater no Dorival é bater no São Paulo. Você enfraquecer o São você Paulo. Enfraquecer o São Paulo. Mas, assim, você que nos assiste, eu acho que você já tem mais essa mentalidade, porque muita gente acompanha a gente há bastante tempo, assim. Quando você vê o vídeo da renovação do Luan... não, isso é bizarro. E você vê o frame do Casares abraçando, e depois a foto da diretoria inteira ao lado dele, você tem que descer o pau. Quando você vê, depois da vitória com o Inter, voltar a foto com o herói da partida, então a foto do Casares com o Pablo, a foto do Casares... É doença. Não é uma normal. necessidade de se colocar no foco, né? Cara, o tempo todo em tudo. Então o cara é incompetente. Não é assim, a gente acha que é incompetente, a gente é hater da gestão. Eu nem voto mais. Eu não tenho poder nenhum. Nem né? Mas o cara é incompetente, a gestão é ruim. O salário tá atrasado, o planejamento e ele acha que tá merda. tudo bem, tá tudo atrasado, bem, normal, exato. Ninguém tá reclamando. Planejamento horroroso. E se a gente em 2 vitórias esquece essa dupla, não. Sabe, o Fora Belmonte enfraquece, vamos abraçar o Casares como nosso presida, aí a gente tá fudido. Concordo. Sabe, Por assim, isso que eu comecei falando, pra focar o ódio onde tem que ser focado. Porque, assim, tem que ter um muro
entre Dorival e elenco, de abraçar o cara limitado, abraçar o treinador que acaba de chegar e falar assim, vamos juntos. Eu até escrevi isso em algum lugar que eu já não lembro mais. Mas o juntos pelo São Paulo que ele usa, tem que excluir ele. É verdade. É a torcida com o elenco, é a torcida com o treinador. É esse grupo aqui, apesar de um diretor de futebol bizarro, apesar de uma gestão pouquíssimo transparente, apesar de tudo isso, que tem que levar pancada o tempo inteiro, porque esses caras vão pegar as vitórias e vão querer trazer para si. Concordo. Como sempre fazem. Tipo, a gestão Casares eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Porque aí é a hora que ele some. Na derrota ele some, ele não participa do momento derrota. E se a torcida não lembrar que a derrota é muito culpa dele o tempo todo, grande parte da derrota é culpa deles, claro. da falta de planejamento, da falta... Quando você olha o elenco do São Paulo, a gente fez aquela brincadeira lá, não é culpa nossa, não é culpa dos jogadores, talvez do Rogério tenha algum... Mas é 80% da má gestão, cara. Cara, o negócio assim, eu discuti até com bastante gente, porque, sim, beleza, o Rogério pediu o David, é um fato. Rogério elogiou o Michel Araújo falando que já acompanhava o jogador. Fez a mesma coisa com o Felipe Anderson. Cara, isso não é achismo. Com o Alan Franco. Isso não é achismo meu. A maioria dos reforços do São Paulo, o Rogério ficou sabendo junto com a gente. Chegava o cara lá e falava assim, esse aí é aquilo que você pediu. Ele não participava da negociação, ele não... eu pedi o Marcos Paulo... A maioria, a grande maioria não foi o Rogério que pediu, não foi ele que deu o nome, sabe? E aí queria falar assim, não, o Dorival tá se ferrando na herança do Rogério de ter pedido um monte de cara ruim. É o futebol do São Paulo. O futebol do São Paulo não é o Rogério. É muito mais amplo. Né? Cara, não façam isso com vocês, mas... Se você rever a entrevista do Belmonte, até pega trechos, tá o Rui Costa e o Belmonte, pergunta pro Rui Costa, o Rui Costa fala, não, que a prova é meu chefe. O chefe é o Belmonte. E é um chefe bizarro, um chefe amador, um chefe que não sabe onde tá. Amador no sentido literal da palavra. Ninguém aqui tá xingando, ninguém é amador. Quem não é profissional é o quê? Amador. Cara, e isso precisa... estar na cobrança, inclusive no dia bom, inclusive no pós-vitória hoje. Eu não posso deixar, falar assim, cara, eu vou abraçar o Caio Paulista, os meninos de Cotia, o Beraldo, o Pablo Maia, o Nestor, eu falo assim, pô, isso aqui é relevante em campo e possivelmente financeiramente. Preciso... Um parênteses, né? O Beraldo já tá com 60% só, né? A nova gestão começou a fatiar jogadores de Cotia. 60% só do Beraldo é de São Paulo. Tem que vender de 15 anos que já tem 60%. Tem que vender por 100 milhões, senão já não vale. Então. Para ganhar 10 milhões. Aí. Mas é a nova prática de Cotia. E tá todo mundo batendo palma, sabe? Não ganha mais nada, fatia a base, barriga para empresário e sabemos fazer gestão, né? E daí vem essas pataquadas, tipo o relatório lá do exemplo de gestão, que obviamente é uma pauta combinada. São Paulo e Corinthians. Né? São Paulo e Corinthians são exemplo, né? E daí tira da análise o fator Antony e Casimiro, não trata como exemplo... Sendo que o dinheiro nem entra todo de uma vez, entra nos próximos anos. Só que o cara tem a pauta que ele precisa... para ficar repetindo que a gestão é boa e convencer a torcida de que ele é parte da solução, não do problema. E ele é parte do problema, e parte grande do problema. De agravamento do problema, porque o problema já existia, agora tem sido agravado em várias áreas. Mas, Dani, dentro de campo, com essa vitória sobre o Inter, o São Paulo agora tem uma sequência duríssima, né? A gente pega o Fortaleza fora na quinta, Corinthians fora no domingo, de Dia das Mães, aí o Sport fora na outra quarta e o Vasco em casa na volta. O que fazer? O Dorival ele não usou a palavra time misto, mas ele usou a palavra mesclar quem tem condições, é o que todo mundo fala e no fim deve ser um time misto. Aonde poupar? Qual jogo é menos importante?
Qual o jogo? Porque, assim, pra mim, assim, sem subestimar nenhum outro adversário, o jogo mais difícil é o de quinta. Eu acho que o Fortaleza hoje é o time mais bem estruturado, é o time que, se o São Paulo bobear, toma pau lá, pau de verdade. Qual a sua ambição? Brasileiro, né? Brasileiro. É. Né? Brasileiro seria o lugar onde eu não pouparia. Né? Agora, você pouparia contra o Sport? Esse é o ponto. Porque essa é a minha dúvida. Você precisa da grana. Isso. Porque, assim, de todos os adversários possíveis, o Sport é um dos mais possíveis do São Paulo classificar. E eu falei isso, teve Chilique. Eu falei, cara, é o único adversário de Série B da lista. Que não enfrentou adversários. Tem um puta ano Sport até agora. Mas contra adversários mais fracos. Sim, o Sport não enfrentou vários adversários de Série A para você ver. Só o Coritiba. Que não ganha 37 jogos. Então, assim, o sorteio foi favorável ao São Paulo. Né? O São Paulo precisa do dinheiro desta fase da Copa do Brasil. 6 milhões. Né? Passar do Sport é um dinheiro que o São Paulo não pode abrir mão no ano. Além da receita de jogar em casa, o jogo de ontem foram com 2,5 milhões de receita. Então, você não pode poupar na Copa do Brasil, porque você depende da grana. Teoricamente, né, se você não dependesse da grana, ter um elenco curto e ruim, que para mim é o caso do São Paulo, cair nas Copas não é notícia tão ruim, sabe? Eu concordo. Mas, para um time que é mal gerido, você depende da grana entrando em cada uma das fases para pagar salário. Sim. Para manter fluxo de caixa. Para manter o fluxo de caixa vivo, sabe? Porque senão você vai recorrer cada vez mais. E aí onde poupar? Porque não dá para você vai ter que poupar no Brasileiro. Mas, e não dá para poupar em Itaquera. E aí? Não dá, você concorda? Você vai poupar no Clássico? E daí você vai fazer o quê? Vai ter que poupar contra o Fortaleza. E aí o empate passa a ser um excelente resultado. Porque o normal com time misto é perder. O normal hoje, repito, né? Porque não é normal o São Paulo perder. Hoje é normal o São Paulo perder para Fortaleza com o time completo. Com o time titular. Com o time completo. Então, mas para mim essa é a análise. É o meu jogo mais difícil. Eu dependo da grana na Copa do Brasil. E se eu tomo uma traulitada em Itaquera, desanda o psicológico desse elenco inteiro. E da torcida, e do não sei o quê. Acaba. O poder que o ainda Vasco mais tem. Como os caras estão agora. Isso. Porque se é pro porco, ainda tá... Agora não. Com o jeito que os caras estão, não dá. Então, assim, se você... Com frieza e entendendo suas limitações, é quinta, cara. Segura as peças principais pra semana difícil que vai vir. Mas o que me incomodou no empate contra o Coritiba, que a gente falou aqui que foi um jogo terrível e tal, é que era esse tal desse time misto. Sabe qual a maior perda de tempo dessa etapa? Qual? Sul-Americana. Sem dúvida, mas a Sul-Americana é só daqui 3 semanas. Então, e aí vai pra Venezuela. Aí tem que ir com o time misto. Cara, aí vai pra Venezuela. Leva moleque. Também acho. Só que até chegar lá, a gente pega... falei aqui. Pega Fortaleza, pega Corinthians, pega Sport, pega Vasco, pega Sport de novo. Não, eu acho que aí é o César... o Porto Cabelo. Aí acho que é o Porto Cabelo, aí tem mais um outro de vez e é o Sport de novo, cara. Essa sequência... Tá dura pra todo mundo, né? Tá dura pra todo mundo. Mas acho que a gente ganha do Inter, começa a virar pauta... Assim, não, a Sul-Americana é o título possível do ano. Mas é o menos vamos importante. Lá, gente. Eu adoro. Ano passado a gente foi pra Córdoba lá, era o título do ano. Eu quero ganhar a Sul-Americana. Eu também quero ganhar qualquer coisa, mas se você não olha pra esse elenco e entende que ele é limitado e não é um elenco pra ser campeão, é um elenco de sobrevivência, você tá vendo o elenco errado. Não adianta, por mais otimista que você seja, se iludir que este grupo de jogadores do São Paulo, neste contexto... Vai nas 3 frentes da competição para ganhar. Não vai, né? Não dá para topar. Não vai, concordo. É utópico, sabe? É se enganar, é entrar numa pegada que pode voltar contra você num nível que você não pode ter. O que a gente pode contar aí é que do mesmo jeito que a gente tem essa sequência, o Fortaleza está jogando hoje. Sim. O Fortaleza também tem a viagem de volta para Fortaleza.
O Fortaleza pega no domingo também, e depois tem Copa do Brasil também contra um adversário mais difícil do que o São Paulo. Então, exato. Então, se você parar para pensar, talvez o jogo que o Fortaleza possa poupar é o do São Paulo. É o do São Paulo. É misto contra misto. Aí acho que ver o que dá. Exato. E a mesma coisa vale pro Corinthians, né? Que vai ter um jogo a menos, um dia a menos de descanso pro jogo de quinta-feira e joga com o São Paulo no domingo também, que o Corinthians joga quinta. Vi contra quem era. Botafogo fora. Então eles também. Que é o líder invicto. Que é o líder invicto, que também tem uma viagem fora, e eles não sei se vão poder poupar, dependendo do resultado nem sei quanto tá, aí depois a gente olha, a gente vai entrar na live. Então, assim, também fica complicado para todo mundo. Então não adianta só o São Paulo se colocar nesse lugar de coitadismo, porque tá todo mundo. 0-0. 0-0. Que se matem lá, que cansem todos, que tomem 6 expulsões com 3 jogos de suspensão dos dois lados. E tá bom. E é uma situação delicada, né? E eu não sei o que fazer. Eu tendo a concordar com você, que eu acho que o jogo do Fortaleza é o que mais dá para poupar, e mesmo assim, depois vem uma sequência dura que em algum momento vai ter que revezar de novo. Porque você pega um Corinthians em Itaquera, você pega um Sport em Recife, você vem pegar o Vasco no Morumbi. Provavelmente, no VC do Vasco do Morumbi, a chance de a gente ter revezamento de jogador também é grande, cara. Complicado. Porque o Vasco não tem Copa do Brasil, né? O Vasco tem a semana inteira de descanso para pegar o São Paulo. O Vasco é o time que se prepara pro brasileiro. Ele não tem pauta secundária. Tende a ter vantagem nesse aspecto. Ele vem mais inteiro. Fisicamente, ele tá sempre mais inteiro que você. Bom, e fisicamente mais inteiro que o São Paulo, acho que qualquer um, né? Tipo, pelo futebol que vem apresentando, em quem se apostaria Fluminense e Vasco? Como assim? Fluminense, era meio barbado. O jogo claro. E foi 1-1, jogo difícil. Por quê? Porque o Vasco tá inteiro. E o Fluminense acaba de jogar contra o River no meio de semana. Sim. Então, o Vasco, ele é um time no brasileiro que, se ele tivesse um calendário disputando outras coisas, ele teria muito mais dificuldade. Mas como ele joga só o brasileiro, ele tá sempre mais inteiro que o adversário que tá jogando 3 competições. Que foi um pouco do que aconteceu com o Ceará ano passado. Mesma coisa. Tava nas duas frentes, foi rebaixado. Caiu e o time não aguenta. E o meu medo com o São Paulo é esse. Eu vou desgastando um elenco limitado e ruim. E não mudou nada. Lembrando que não mudou nada no Refis, não mudou nada no DM, não mudou, é o mesmo de 2 semanas atrás. Que a qualquer momento saiu machucado, né? Então esse é o problema. E aí é onde eu acho que a gente precisa ter muita noção de onde esse time pode chegar. E assim, acho que dá para ganhar do esporte? Acho que sim. O dinheiro é importante? Acho que sim. Tem que priorizar. Dá para priorizar tudo? Não dá. Concordo. Não tem como. Também. Tô com você. Dani, o tempo tá estourando, a gente vai abrir live, faz tempo que a gente não abre. Bola cheia e bola murcha aí desses últimos tempos? Cara, bola cheia pra mim é o goleiro Rafael. Tô gostando dele também. Tô gostando. Porque é uma sequência de bons jogos. E pra mim tem 3 coisas que são muito importantes. Não pular bonito em bola fácil, então também ele se coloca bem e faz o básico. Ele tem defesa difícil quando precisa. Ontem mesmo, contra o Inter, um chute baixo. E ele tem sorte. Que todo goleiro bom tem que ter sorte, né? Porque a gente tinha um monte de coisa, chama gol, um monte de chama gol. Então, o Rafael tem uma sequência sólida de boas atuações. Ontem, ele fez um bom jogo. O que chegou, ele resolveu. Fez uma defesa no canto lá. Né? E aquela lá que ficou pererecando, foi falta nele. Foi. Né? Então, para mim, é uma peça que a gente não sabia como ia performar. Também acho. Né? Reserva, foi muito mais reserva do que titular a vida inteira. Era a reserva do Fábio, daí foi para o Atlético Mineiro para ser titular. O São Paulo ele chegou, queria o goleiro que jogasse bem para os pés, tiraram o Everton do Santos e ele virou reserva de novo. Então, toda a vida dele em grandes times, ele não teve essa sequência que ele está tendo no São Paulo. Ele era um cara que entrava em fogueira quando dava alguma zica e ia bem. E aqui eu acho que ele está mostrando que ele é um goleiro seguro, e nessa linha de abraçar, nós temos que abraçar inclusive quando ele falhar, porque ele vai falhar. Claro, ninguém falha. Se na falha do Rafael a gente começar a falar assim, tá vendo, mais um, não sei o que, a gente desanda. Então, para mim, o bola cheia é ele. Boa.
E vamos dar os placares aí? Fortaleza e Bola São murcha, Paulo. fala bola murcha. Bola murcha. Pra mim, eu falei aqui, o planejamento do São Paulo tem que continuar o canhão no lugar certo. É o que eu tô... Agora acho que eu vou liderar essa campanha. Ficar com o canhão na hora certa. Cobranças têm que ser feitas, mas no lugar certo. Pra mim, o troféu Bola Murcha devia se chamar Júlio Casares. Quem é o Júlio Casares da semana? Porque é um eterno Bola Murcha. Nossa. Não, se bem que... bom, é isso aí. É que tem um episódio pior ainda, mas meus advogados não me deixam falar aqui publicamente, então vai esse mesmo. E você, comenta aí com a gente, tava com saudades, gostou da Casa Nova? Escreve aí e comenta aí. Placares não. Placares. Eu ia falar, o Dani não me atrapalhou aqui. Fortaleza e São Paulo, 1-1. 0-0. 0-0? 0-0. São Paulo e Corinthians, 1-0 São Paulo, Caio, Tabu em Itaquera. Nossa, ainda tem esse tabu, né? Quem faz o gol? Quem faz o gol? O Michel Araújo. Nossa, que aleatório. Tá bom. Tem que ser assim pra cair tabu, não é? Caleri, não. Tem que ser aquela coisa assim, puta, aquele gol. Você lembra quem quebrou o tabu no Allianz? 2 gols do Vitor Bueno. 2 gols do Vitor Bueno. Então é assim, pra cair tabu tem que ser uma coisa meio aleatória. Vitor Bueno. Sim, senhor. Tá e bom. você, em Itaquera? 1-0, gol do Alisson. Posso falar? Se for, eu compro a camisa. De qualquer um. Se o São Paulo quebrar o tabu, eu compro a camisa de todo mundo que fizer gol. Eu não. Eu compro. Não, porque daí vem Raí Ramos, acha um chute lá. Pouco me importa. Mas eu tenho um monte de merda, graças a você, vai ser só mais temos uma. que parar, né? Em algum momento, uma hora você aprende. Essa falta de planejamento. Eu tô querendo uma camisa de jogo do ano pra ter na coleção. O problema é de quem, né? Eu não consigo escolher. Agora eu tô inclinado a pegar a do Beraldo, porque eu acho que o risco é baixo. E eu peguei uma do Rafael, azul. Mas... A toda preta do Rafael tá linda, cara. Ela vai ser a que vai sair no site da Adidas. Ela é a camisa de goleiro que vai para a torcida, é a preta. A azul é a que não vai. Mas, cara, eu falo assim, puta, eu vou pegar a camisa de quem? É Caleri, que eu já tenho, daí fala mais um. Arboleda, que eu já tenho. O resto eu não quero ter camisa. O pior é que eu já tenho de Rafinha. Eu tenho de Eu também Luan, já tenho do Rafinha, já tenho do Luan. Eu tenho de... o Pablo Maia eu pegaria. Eu tenho até do Nestor. Eu tenho do Nestor. Por isso, você tem de todos. Por isso que você não sabe de quem pegar. O problema é você, não... O problema é que os caras... Eu sempre gosto de pegar do reforço, que é o cara que chegou e tal. Bom, e eu odeio todos os reforços. Bom, e eu, né? Eu me empolgo com qualquer meio jogo bom. Que reforço você gosta? O Rato, pé de rato, perde gol horroroso. Não, mas o Rato a gente precisa apoiar ele também. Vamos apoiar, mas importante. Não hoje. Hoje não consigo. Bom, hoje comenta nem vou aí. falar dele pra não xingar. Tá bom. Comenta aí. No ar... Finalmente, depois de um longo inverno de resenhas express, como a gente chamava? Não lembro. Resenha express. Era express? No ar, pergunta do internauta, de volta na live. Agora, segunda-feira, 21h22, estamos aqui com 130 pessoas, porque só 70 deram like, os outros não fazem questão de ajudar os amigos. Deixa aí. O Alan Cardoso já chegando. É o Resenha Plus? Resenha Plus, né? Tipo, não muda porra nenhuma, mas tem uma carinha nova. Mas a gente mudou. Então não é Plus. Porque pra ser o Resenha Plus, a gente tem que não fazer nada e falar que fez. Exato. O Chewbacca Careca, boa noite. César Domingues, meu pai, boa noite. Boa noite, César. Dani, eu tenho uma pergunta que é pra você, cara. O Miguel Celestino Soares, boa noite. O campeão voltou? Meu Deus. Mas você sabe que a torcida do Cruzeiro tava cantando isso no estádio, né? Mal sabem eles a zica que isso dá. Eu tava assistindo. Nossa senhora. A galera foi elogiando o cenário aqui. Eliseu, Resenha tem 3.0. Alessandri, Shira Raiji. Que cenário legal. O Henrique Bolson. Essa é uma pergunta que todo mundo vai fazer. Vamos começar. E o Pato? Não quero falar. Mas tem que falar. É o seguinte, parece que eu não consigo abraçar o Pato. A gente fez um puta discurso sobre abraçar jogador, sobre abraçar o Dorival. Assista amanhã no primeiro bloco. Até o Dorival eu vou. O Pato não dá pra mim. Não dá pra abraçar o Pato. Ao que parece,
até dia 30 de maio ele não pode jogar. Ao que parece, o São Paulo e ele estão próximos de um acordo num contrato de produtividade. Qual é o ponto para mim? Assim, a gente nunca sabe o que esse contrato tem, né? Porque no São Paulo a gente não acredita em nada do que é falado. Então, Caio, eu não traria, porque eu acho que nesse esquema do Dorival já não cabe o Pato, porque o Erisson, o Luciano, o Caleri, até o Juan podem fazer esse papel, na minha visão, melhor do que o Pato. Mesmo o Luciano Marrém tocando para um lado, eu acho que tem um pouco mais de vontade. Então eu não traria, você pelo visto também não, né? Eu não traria por nada no mundo. O Pato vai ganhar R$1 e ganhar 100 mil por gol. Nós só vamos pagar gol do Pato. Não quero Pato. Chega de Pato, velho. Foi 2015 a última vez que o cara jogou bola. Nós estamos em 2023. Faz 8 anos que o Pato não joga bola. Eu não tenho paciência pro assunto Pato, sabe? Mas é o São Paulo, né? São as cortinas de fumaça. A Cris, ela pergunta, Dani, qual a sua expectativa para essa fase do Dorival? A gente falou bastante no primeiro bloco, a gente desmembrou aqui o Dorival. Você quer falar alguma coisa na live ou fala para ela assistir amanhã? Desde amanhã, porque eu acho que a gente falou tudo que a gente acha e se poupa, se não poupa, se dá conta e tal. O Lucas Fontenelle, Dani, vai ser para você. O que aguardar do futuro do São Paulo com essa destruição de Cotia? E posso falar, a gente está falando aqui do Sub-20, o Sub-20 do São Paulo ficou em penúltimo colocado no Brasileiro Sub-20, caiu fora na Copa São Paulo. A gente elogiou aqui no primeiro bloco Pablo Maia, a gente elogiou o Beraldo. Pode ser as últimas revelações dessa última safra de Cotia. A partir de agora já entra uma geração complicada aí, viu? De jogadores contratados, sem identidade na criação do clube. Cara, o Casares será reeleito no final do ano. Né? Dizem que saiu bem um monte se ele for reeleito. Dizem que saiu bem um monte se ele for reeleito. Não sei. Talvez precise agradar outro tonto, mas... É provável. A fila anda, sabe? Agora é a vez do cara que cuidava do vôlei de praia assumir o futebol. Mas o Casares será reeleito e a gente vai ter 3 anos de continuidade dessa mentalidade em Cotia. E depois de 5, 6 anos de Júlio Casares... Vai precisar de 10 para reestruturar. Para reestruturar e reconstruir. Assim, a gente vai transformar Cotia, que era uma terra produtiva, pelo menos para jogador de elenco, em terra improdutiva e com revelação rara. Sabe o que? Eu ia falar, e sabe o que vai... Cotia vai virar o quê? O terrão do Corinthians. Vai revelar um aqui, outro ali, aí um monte de mais ou menos. E aí quando vende, vai vender igual os jogadores do Corinthians. São Paulo vai ter 50%, 40%. O Corinthians não ganha dinheiro em negociação, apesar de ter revelado o Marquinhos. Sabe o que lembra quando o Corinthians revelou o Marquinhos? Já 20 anos. O Corinthians não ganha dinheiro porque faz na base o que o São Paulo começou a fazer. O menino de 15 anos já não é do São Paulo, ele está inteiro fatiado com o empresário. E esse é o esquema, você pendura o cara lá e você, se der sorte, quem ganha dinheiro é o empresário. Gabriel Nolasco, boa noite, quem deve bater pênalti? Luciano e Caleri que não podem mais. É verdade, mas eu acho que os dois precisam treinar, porque em algum momento, como ontem, vão ter que bater, pode ter disputa de pênaltis em competições importantes, aí eles têm que treinar pênalti, eles são jogadores decisivos. Na minha opinião, os 2 melhores batedores de pênalti do elenco estão machucados, que é o Galopo e o Igor Vinícius. É isso mesmo. São os 2 melhores. E pra não parecer um cara exagerado e emocionado com uma partida, eu acho que o Beraldo, se treinasse, seria um bom batedor de pênalti. Porque ele é frio, ele tem bom passe. eu acho que o Beraldo pode ser um bom batedor de pênalti. Eu acho que a gente deveria apoiar muito o Beraldo nessa evolução como zagueiro titular. Ele. Eu ponho o Rafael, então, pra bater pênalti. Que também tá num bom momento. Treino o Alisson, que é o nosso 10. Dani, o Dione dos Santos falou que você tá igual o Luciano, virando a cara pra câmera aqui. Olhar pra cá. É que daí... Não é. Se eu fico olhando pra cá, quando vai ao ar, fica mó estranho, porque eu fico olhando pro computador e não tô dando atenção pra câmera. Então é esquisito. Não tem a solução boa. Rodolfo Martins, já dá pra perceber a evolução no São Paulo? Não, no jogo do Inter dá. Especialmente defensivo.
A Marina Sayago. O Pato não perderia o gol que o Rato perdeu. Acho que ninguém perderia o gol que o Rato perdeu. Eu nunca te vi jogando, Maiara, e você não perderia o gol que o Rato perdeu. Então não é mérito, sabe? Assim, o Pato não perderia aquele gol. Isso não é um mérito, cara. Isso não é um argumento. Não perder aquele gol não pode credenciar... O Orejuela não perderia aquele gol. Não perderia. Não pode credenciar um contrato pro Pato porque ele faria um gol que o Rato perdeu ridículo, sabe? Tipo, você não quer o Pato, mas você tem o... Eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero o David, não quero o Pato. Eu já tenho o David, eu não preciso ter outro, sabe? O Guilherme Dias, ele pergunta quando vai ser lançada a camisa nova, calma. E o Serginho, ele pergunta, fala aí, Dani, tem chance de vir a Nike? Responde as duas. Nike não. Zero chance. Não vem, zero. E a camisa 2 listrada, você sabe? Acho que é agosto. Não, agosto é a 3, né? A3. Normalmente é maio. Fim de maio. Normalmente é fim de maio, é isso. É fim de maio e fim de agosto. A 2 e a 3. O que estão falando aí, que parece que é o que está mais quente, é a New Balance mesmo. Hoje assinou com o Nestor já. Se eu fosse apostar em site de aposta... mas eu tenho um amigo que trabalha no grupo DAS que falou que a Umbro conversa mesmo. Mas conversa. Daí a dizer que vai fechar ou não... Aqui... Sabendo como é o São Paulo... Eu acho que vai para New Balance. Eu acho que vai para New Balance. Também acho. O José Wellington Almeida da Silva... Num momento que a New Balance está fechando loja própria no Brasil, sabe? Assim, a cara do São Paulo... Mas tá todo mundo fechando. Mas você diminui cadeia de distribuição. Sim. Né? Então, sim. Eu tenho um problema de não achar produto. Eu vou me abraçar com o cara que fechou as lojas, sabe? O José Wellington Almeida da Silva mandou um superchat, agradeço aí. Boa noite, meus amigos. Em relação ao Luciano, a camisa pesou? Acho que ele se refere à camisa 10, né? Cara, ele tinha 11, sabe? Não muda muito, né? Não é que ele tinha a 18, mas eu achei que ele foi bem ontem. Verdade seja dita, não é porque ele fez o gol de pênalti, ele deu uns bons passos, correu, achei que ele foi bem ontem. É que deu certo. Né? Não, e ele vem de uma sequência muito ruim para um cara que é protagonista do São Paulo. Então, acho que é por aí. Nele é normal ter cobrança. É necessário. É necessário, né? Então, necessário. Você tem que cobrar o protagonista na régua de protagonista. Luciano recebe como protagonista, tem a camisa do protagonista. Tá certo. Recebe não, ele tem o salário. Deveria receber o combinado que seria para protagonista. A Karen Andrade pergunta, boa noite, o contrato do Beraldo é igual ao do Marquinhos Luizão? Não. O contrato do Beraldo já foi renovado, se eu não me engano ele vai até 2026. Tem no Anotações, tem todos os contratos no Anotações. Ele vai gol do Fortaleza, hein? Piscou aqui, gol do Fortaleza em Itaquera. O contrato do Beraldo ele vai, se eu não me engano, até 2026. E hoje já surgiu a conversa que o São Paulo quer fazer um ajuste salarial e talvez uma extensão contratual para que tenha um aumento de multa aí, justamente porque o São Paulo só tem 60% do passe do Beraldo. Enquanto o Dani checa aí, vou lendo mais algumas perguntas. Matheus Neves, fora Belmonte, igual tinha o Fora Leco, a gente vai trazer, é que a gente está de mudança, não está nem as mesas aqui e tal, a partir de semana que vem tá tudo aqui. Beraldo. Muita gente elogiando o cenário aqui, o Johnny Santos, Beraldo. o Alex falando que fortalece a mídia alternativa, Guilherme Gonçalves, a diretoria não consegue passar uma semana sem fazer merda. É verdade, cara. Pior é que é verdade. Beraldo, contrato até 30/6/26. Isso. Mas essa extensão ainda não está registrada na Federação Paulista de Futebol. Então, são os dados usados pela divulgação da imprensa. E se você quiser saber... Anotações tricolores. Até quando vai cada contrato, quanto tem de média de público, toda a estatística tem na anotação. Aqui estou mostrando a fichinha do Beraldo com o contrato dele bonitinho. O Lucas Lima pergunta, Caio, a realidade ainda é abaixo do esperado e para mim o foco ainda são os mesmos 45 pontos, mas a perspectiva é mais positiva do que era na primeira rodada? Eu não acho que a realidade está abaixo do esperado, não.
Eu não acho. Eu esperava menos do São Paulo nesse começo de temporada. Eu esperava O que é o começo de temporada? Nesses jogos do Campeonato Brasileiro. Então é que pra mim o começo de temporada envolve o Paulista, que pra mim foi abaixo do que eu esperava. Não, sim. Tá certo, eu refaço. Se envolver o Paulista, tá abaixo do que eu esperava. Mas depois de tudo que aconteceu no Paulista, eu imaginei que a gente fosse ter um começo mais capenga. Muito mais capenga. Eu achei que a gente tivesse agora, nesse momento, com 3 pontos, 4 pontos por ali, com 2 derrotas fora de cá. Perdesse pro Inter. Então eu acho que o São Paulo, assim... São Paulo é quinto colocado, né? O Fortaleza agora... Não, já estava na nossa frente. São Paulo é quinto colocado. A minha expectativa para esse time era 10º. Então, para mim, o São Paulo está acima da expectativa. Mas acho, sim, que já começou a dar sinais de melhora. Aí o Kleber regou enquanto por isso... ontem. Por ontem. Tolima, Curitiba... Mas defensivamente, mesmo nesses jogos, o São Paulo tá bem. Que era o São Paulo do Rogério, defensivamente era uma merda. Qualquer ataque era gol. Eu acho que tem uma sequência de Curitiba, Tolima e Inter, que é um time mais retranqueiro, que até é um ponto que você trouxe do esquema do Mano... que eu quero ver o esquema ser testado contra... Ataques mais. Porque contra o Curitiba, a gente ficou muito exposto em vários momentos. Foi 1-1 o jogo, achamos o gol, empatamos, empate fora de casa, já é resultado bom. Mas contra-ataque, abertura, as costas dos laterais, né? E ontem isso não aconteceu. É um jogo só, então é pequena a amostra. E a gente tem uma inferência de evolução. Mas a gente precisa ver teste mais agudo. Eu preciso ver contra o Fortaleza para ver se é o esquema ou se não sabe. É cedo para cravar. Concordo. Cris, Caio, você já ativou seu modo sonhador? Olha, eu vou te falar que vindo para cá eu fiz um comentário com meu filho em casa que eu não vou repetir em voz alta, mas falta pouco. Falta pouco. Ainda não, mas falta um pouco. Mas se empatar em Fortaleza, segura. Que é a pergunta do Piva Designers. Aceitam 2 empates nos próximos 2 jogos? Eu toparia fácil. Eu também. 4 pontos, pra mim o São Paulo briga pelo título. E vou te falar. 4 pontos, o São Paulo briga pelo título. Eu assinaria mais 2 pontos do que perder do... Fortaleza e ganhar do Corinthians. Perder do Corinthians e ganhar do Fortaleza. Você prefere somar 2 pontos do que 3 se for uma derrota pro Corinthians? Sem uma derrota no Clássico. Eu acho que emocionalmente pro São Paulo é melhor. Em tabela, obviamente, é melhor 3. É sempre o melhor ponto, mas para você dar continuidade para um trabalho que está no começo, não ter derrota em Clássico nesse momento é necessário, sabe? É um bom ponto. Escrevam aí, o que vocês preferem? 3 pontos ganhando do Fortaleza e perdendo pro Corinthians ou 2 pontos empatando os dois? Vai todo mundo, eu prefiro 6 pontos. Claro, todo mundo prefere 6 pontos. E eu prefiro 3 pontos ganhando do Corinthians do que do Fortaleza. Claro, mas eu prefiro ser campeão do que... Eu também. Prefiro ter razão do que ser campeão. Pessoal, o Guga Gomes. Pessoal, poupar em Fortaleza, em Itaquera ou em Recife? Abraço. Falamos bastante no primeiro bloco. Bastante. Tem uma análise sobre poupar. O Marco Júnior da vida analisando isso. Vocês viram o vídeo que o Thiago Leifert colocou no canal dele? Vimos sim, ele faz um react sobre a declaração do Itagiba, da moto. O Conselho de São Paulo é isso. Cara, tem 12 minutos que o Thiago Leifert montou de coletânea, que se você ainda defende o social do São Paulo, ali ele acaba com qualquer argumento. A melhor coisa que aconteceu pro São Paulo foi um cara do tamanho do Thiago Leifert se assumir sem querer São Paulino, né? Porque foi um acidente. Não foi acidente. Ele falou, não sei o que do São Paulo. Ele, falei. Não, foi o André Hernan, né? Que foi um acidente. Foi o André Hernan. O Thiago Leifert, quando ele sai da Globo e ele lança o canal, ele fala, com o André Hernan. Ele mostra o copo. Não vou falar o time que eu torço, ele tá com o copo. Porque ele tem cobrado o que a gente cobra aqui. Só que o nosso alcance é uma audiência qualificada, uma audiência muito boa, mas não tem... Mas bem menor. Muito menor. O Thiago Leifert incomoda muito mais. E eu gostei do Thiago Leifert começar a bater no conselho, que vocês não têm ideia.
Eu acho legal também. Foi uma alegria quando eu vi aquele vídeo. Também. Falei, caramba, 3 na área, o Thiago batendo Pois desse jeito. Também acho. Nossa, e a repercussão é muito maior, porque chega em todos os jogadores, chega nos amigos de Rede Globo, acho legal. Não, e ridiculariza um conselho ridículo que é num canal de grande exposição. É ridículo. O William Rodrigues, rapaziada, há meses que não vejo um jogo do São Paulo e fico angustiado até o último momento. O que vocês acham? Eu vou contar uma história pra vocês. Ontem o jogo tava 2-0 pro São Paulo, eu olhei no telão, tinham 26 minutos de jogo. Cada bola que passava do nosso meio de campo, eu ficava, não, pelo amor de Deus, hoje não, porque um ponto importante pra falar, cara, o Morumbi, eu sei que você vai falar. De domingo, às 4 família. horas, você olhava, era só criança, cara, devia ser proibido o São Paulo perder domingo às 4 horas, porque só tinha criança, tava bonito, era mulher, formação de relação. Formação de relação. E aí eu só pensava, pelo amor de Deus, hoje não faz essas crianças, porque juraram 46 mil pessoas, deviam ter umas 15 mil crianças no Morumbi, sem exagero nenhum. Então, perde 9,50 que a criança não tá indo, porque Quem tem não aula no e dia aí você seguinte. pode inventar uma historinha, exato. De domingo às 4 tinha que ser proibido. E eu pensava assim, não, hoje não. Tava 37 do segundo tempo, teve aquela que foi falta no Rafael, a bola quase entrou, quase caí da cadeira, pelo amor de Deus, eu sofri até aí o juiz deu 9, porque a hora que tava 9, 43, né? Eu falei, beleza, 43 acabou, aí o juiz levanta a placa de 9, sofri de novo, então eu sofro sim até o final. Que mais aqui? Vamos lá. Mais 2 perguntas, depois a gente faz exclusiva aqui. Tá bom, mais 2 perguntas a gente faz. O Rodrigo Meca, Caião, sorteio da Copa do Brasil, sorte ou azar? Sorte. Todos os outros adversários seriam piores. Não significa que o São Paulo vai passar. Muita gente me contra-argumentou falando que Santos ou Bahia seriam melhores. Mas a grande questão, pra mim, é que o Sport não foi testado contra times de Série A. Então ele tem um ótimo retrospecto em desafios mais fáceis. Eu não sei como ele vai reagir contra um time de Série A. Pode ser que a gente apanhe do Sport porque ele tá uma máquina mesmo. Mas a probabilidade é menor. Verdade. Eu vou responder uma rapidinho aqui. O Serginho, Caião, temos goleiro? Temos. E aí uma pra você. O Leandro Afonso, já podemos empolgar com o Rafael? Já. Essa é a minha opinião, tá? E falaram que foi gol anulado aqui. Foi anulado o gol? Mas gol de novo agora, gol de novo. Outro gol. 1-0. 2 pontos fáceis, 6, a galera tá falando. Os caras estão falando que o Henrique Castelli também cobra pacas. A diretoria? Eu nunca vi. Eu também não. Eu nunca vi. Eu acho ele bem próximo ao Casares, inclusive. O Cauã Nunes, ele pergunta, não acha que sempre levamos prejuízo com a arbitragem, Dani? Eu achei que o Braulio ontem foi mal pra caramba, apesar de marcar o pênalti. Ele é ruim. Ruim, né? Ele é um árbitro ruim. Ruim. Tá bom. A arbitragem no Brasil é uma bosta, porcaria. nivelada por baixo. Mas o mesmo lance que expulsaram no jogo do Palmeiras contra o Goiás, não expulsaram o Moledo com o Caleri. Isso. E o do Moledo foi pior. A pisada. Não. O Moledo tinha acabado de entrar, o Caleri virou em cima dele, ele dá no meio. Também teve a pisão. Porque o Moledo deu no meio do Caleri, também era o de cima pra baixo era o mercado, talvez. Porque é um canalha, né? Bom. Encerra aqui, a gente vai ficar só com vocês aqui do YouTube, só para responder umas. Então você que está vendo agora gravado, né? Terça-feira subiu ao ar, você está vendo. Se você quiser mandar perguntas, interagir, ver a parte exclusiva, acabou a live, a gente deleta, ela não fica aqui. Exatamente para ela fazer parte do programa. Então você nos acompanha, agora são 9h40, começou 9h20, então sempre, nunca é um horário certo, porque a gente é mega desorganizado, mas é por aí. Resenha Tricolor vai chegando ao final, obrigado a você que nos acompanha, dá um like, compartilha com o coleguinha, não esquece de ativar o sininho, essas porra toda. Dani, quer mandar beijo, abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço pro Ale. Acho que é Bruno o nome do cara, que eu encontrei ontem no estádio, que ele falou que era fã, lembrou de resenhas antigas, eu falei, amanhã eu vou te mandar um abraço. Eu acho que é Bruno, o Junks não tava, aquele que anota. Então é isso. Eu tenho o Ale fala o sobrenome. Gisbert. Só você que sabe falar, eu não sei falar. Nem eu, mas eu acho que é Ale Gisbert. tá no hospital, não Melhoras conseguiu nem mandar o Anotações, que é uma das melhores coisas que tem sobre São Paulo no horário, que é uma coisa que eu sei que pra ele não mandar é que o bicho tá pegando mesmo.
Então melhoras, pronta recuperação, volta rápido. Um abraço pro Euclides Bonfim Neto, que acompanha a gente lá da França desde o comecinho. E lembra dele? O Ebonfim Neto. E mandou mensagem essa semana. E tem um pedido que, se eu não achar, eu vou me sentir culpado. Vai falando coisas aí. Não tenho mais muito o que falar, não. Não? Não. Eu mando semana que vem, então. Tá bom. Porque a gente ficou tempo sem gravar e daí faz, puta, manda Quem é a pessoa, manda de novo. Lembrando que o direct do Resenha, todo o Insta da Resenha é gerido apenas por Daniel Campos. Então não contem comigo. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.